A Sura de Maria. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Kaf Ha Ya Ain Sad. Este é o relato da misericórdia de teu Senhor para com seu servo Zacarias. Quando ele chamou por seu Senhor em secreto chamado, disse: Senhor meu, por certo meus ossos fraquejam e minha cabeça flameja encanecida, e jamais fui infeliz, Senhor meu, na súplica a ti. E por certo, temos herdeiros depois de mim, e minha mulher é estéril. Então, dadiva-me de tua parte como herdeiro, que herdará de mim a ciência, e herdará da família de Jacó o reino, e faze o Senhor meu agradável a ti. Alá disse: Ó Zacarias, por certo, nós te alviçaremos um filho, cujo nome será Yahya, João, para quem antes não fizemos homônimo. Zacarias disse: Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto minha mulher é estéril e com efeito já atingi da velhice a decrepitude? Disse ele: Assim teu Senhor disse: Isso me é fácil, e com efeito criei-te antes, enquanto nada eras. Zacarias disse: Senhor meu, faze-me um sinal. Ele disse: Teu sinal será que não falarás aos humanos por 3 noites, embora estando perfeito. Então saiu do santuário a seu povo e inspirou-lhes por gestos: glorificai Alá ao alvorecer e ao anoitecer. Ó Yahya, tome o livro com firmeza e concedemo-lhe a sabedoria em sendo infante, e ternura de nossa parte e pureza. E era piedoso e blandicioso para com seus pais, e não era tirano, desobediente. Que a paz seja sobre ele no dia em que nasceu, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. E menciona Muhammad no livro a Maria, quando se insulou de sua família em lugar na direção do Oriente, e colocou entre ela e eles um véu. Então enviamo-lhe nosso Espírito, e ele apresentou-se-lhe como um homem perfeito. Ela disse: Por certo, refugio-me no misericordioso contra ti. Se és piedoso, não te aproximes. Ele disse: Sou apenas o mensageiro de teu Senhor para te dadivar com um filho puro. Ela disse: Como hei de ter um filho, enquanto nenhum homem me tocou e nunca fui mundana? Ele disse: Assim teu Senhor disse: Isso me é fácil, e sê-lo-á para fazer dele um sinal para os homens e misericórdia de nossa parte. E foi uma ordem decretada. Então ela o concebeu e insulou-se com ele em lugar longínquo. E as dores do parto levaram-na a abrigar-se ao tronco da tamareira. Ela disse: Quem dera houvesse morrido antes disso e fosse insignificante objeto esquecido. Então abaixo dela uma voz chamou-a: Não te entristeças. Com efeito teu Senhor fez correr abaixo de ti um regato, e move em tua direção o tronco da tamareira. Ela fará cair sobre ti tâmaras maduras, frescas. Então come e bebe, e refresca de alegria teus olhos. E se vês alguém dos mortais, dize: Por certo, fiz votos de silêncio ao misericordioso, e hoje não falarei a humano algum. E ela chegou com ele a seu povo carregando-o. Disseram: Ó Maria, com efeito, fizeste uma coisa assombrosa. Ó irmã de Arão, teu pai não era pessoa atreita ao mal, e tua mãe não era mundana. Então ela apontou para ele. Eles disseram: Como falaremos a quem está no berço em sendo infante? O bebê disse: Por certo, sou o servo de Alá. Ele me concederá o livro e me fará profeta. E me fará abençoado onde quer que esteja, e me recomendará a oração e a zacá enquanto permanecer vivo. E me fará blandicioso para com minha mãe, e não me fará tirano infeliz. E que a paz seja sobre mim no dia em que nasci, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. Esse é Jesus, filho de Maria. É o dito da verdade que eles contestam. Não é admissível que Alá tome para si um filho. Glorificado seja. Quando decreta algo, apenas diz-lhe:
Se, então é. Por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor. Então, adorai-o. Esta é uma senda reta. Em seguida, os partidos discreparam entre eles. Então, ai dos que renegam a fé, quando de sua presença em um terrível dia. Quão bem ouvirão e quão bem verão um dia em que virão a nós. Mas os injustos hoje estão em evidente descaminho. E adverte-os Muhammad do dia da aflição, quando a ordem for encerrada, enquanto eles estão neste mundo em desatenção e enquanto não creem. Por certo, somos nós que herdaremos a terra, e quem sobre ela existe, e a nós eles serão retornados. E menciona no livro Abraão, por certo, ele era veracíssimo, profeta. Quando disse a seu pai, ó meu pai, por que adoras o que não ouve nem vê, e de nada te vale? Ó meu pai, por certo, chegou-me da ciência o que te não chegou. Então segue-me, eu te guiarei a uma senda perfeita. Ó meu pai, não adores Satã. Por certo, Satã é desobediente ao misericordioso. Ó meu pai, por certo, temo que um castigo do misericordioso te toque. Então, tornar-te-ias aliado a Satã. Ele disse, está rejeitando meus deuses, ó Abraão. Em verdade, se não te abstens disso, apedrejar-te-ei, e abandona-me por longo prazo. Abraão disse, que a paz seja sobre ti. Implorarei a meu Senhor perdão para ti. Por certo, ele é afável para comigo. E aparto-me de vós e do que invocais, em vez de Alá, e invoco a meu Senhor. Quiçá não seja eu infeliz com a súplica a meu Senhor. Então, quando ele se apartou deles, e do que adoravam, em vez de Alá, dadivamo-lo com Isaque e Jacó, e de cada um fizemos profeta. E dadivamo-los com algo de nossa misericórdia, e fizemo-lhes língua verídica, altíssima. E menciona no livro a Moisés. Por certo, ele era predileto e era mensageiro, profeta. E chamamo-lo do lado direito do monte, e fizemo-lo aproximar-se de nós como confidente. E de nossa misericórdia, dadivamo-lo com seu irmão Arão como profeta. E menciona no livro a Ismael. Por certo, ele era verídico na promessa e era mensageiro, profeta. E ordenava à sua família a oração e as Zacó. E era agradável junto de seu Senhor. E menciona no livro a Idris. Por certo, ele era veracíssimo, profeta. E elevamo-lo a um lugar altíssimo. Esses, os que Alá agraciou dentre os profetas da descendência de Adão, e dos que levamos na arca com Noé, e da descendência de Abraão e Israel, e dos que guiamos e elegemos, quando os versículos do misericordioso se recitavam para eles, caíam prosternados e chorosos. Sucederam depois dele sucessores que descuraram da oração e seguiram a lascívia. Então depararão uma desventura, exceto quem se voltar arrependido e crer e fizer o bem. Então, esses entrarão no paraíso e não sofrerão injustiça alguma. Os jardins do Éden, que o misericordioso prometeu a seus servos, que creram no invisível. Por certo, sua promessa se concretizará. Neles não ouvirão frivolidades, somente a saudação salam, paz. E neles terão seu sustento ao alvorecer e ao anoitecer. Esse paraíso é o que faremos herdar a quem é piedoso de nossos servos. E não descemos, senão por ordem de teu Senhor. Dele é o que está adiante de nós, e o que está detrás de nós, e o que está entre ambos. E teu Senhor nada esquece. É o Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos. Então, adora-o e pacienta em sua adoração. Acaso conheces-lhe algum homônimo? E o ser humano diz, quando morrer, far-me-ão sair vivo? E o ser humano não se lembra de que o criamos antes, enquanto nada era. Então, por teu Senhor, reuni-los-emos e aos demônios. Em seguida, falos-emos estar presentes ao redor da jena, genuflexos.
Em seguida tiraremos de cada seita o mais rebelde deles contra o misericordioso. E em verdade nós somos melhor sabedor dos que são mais merecedores de ser por ela queimados. Não haverá ninguém de vós que por ela não passe. É determinação decretada que impende a teu Senhor. Em seguida, salvaremos os que forem piedosos e deixaremos nela os injustos genuflexos. E quando se recitam para eles nossos evidentes versículos, os que renegam a fé dizem aos que creem: qual dos dois grupos tem a situação mais confortável e a mais bela companhia? E quantas gerações aniquilamos antes deles, as quais foram melhores em conforto e aspecto? Dize Muhammad: a quem está em descaminho, que o misericordioso lhe estenda a vida por certo tempo, até que quando virem o que lhes foi prometido, ou castigo, ou a hora, saibam então quem está em pior situação, e é o mais fraco da tropa. E Alá acresce orientação aos que se guiam. E as boas obras duradouras são junto de teu Senhor, melhores em retribuição e melhores em destino. E viste quem renega nossos sinais e diz: em verdade, ser-me-ão concedidas riquezas e filhos? Avistou ele o invisível ou firmou pacto com o misericordioso? Em absoluto, nada disso. Escreveremos o que ele diz e estender-lhe-emos o castigo intensamente. E herdar-lhe-emos o que diz possuir, e a nós virá sozinho. E tomam, além de Alá, outros deuses, para que lhes sejam um poder. Em absoluto não o serão. Renegarão sua adoração e serão deles antagonistas. Não viste que enviamos os demônios contra os renegadores da fé para incitá-los ao mal impetuosamente? Então, não lhes apresses o castigo, apenas contamo-lhes todos seus atos precisamente. Lembra-lhes de um dia, quando reunirmos os piedosos em missão de honra ao misericordioso e impulsionarmos os criminosos para a jena como rebanhos sequiosos. Não terão o poder de intercessão, senão os que houverem firmado pacto com o misericordioso. E eles dizem: o misericordioso tomou para si um filho. Com efeito, fizestes algo horrente. Por causa disso, os céus quase se despedaçam, e a terra se fende, e as montanhas caem, desmoronando-se, por atribuírem um filho ao misericordioso. Não é concebível que o misericordioso tome para si um filho. Todo ser que está nos céus e na terra chegará ao misericordioso apenas como servo. Com efeito, ele os enumerou e os contou precisamente. E todos eles, no dia da ressurreição, lhe chegarão individualmente. Por certo, aos que creem e fazem as boas obras, o misericordioso fá-los a ter afeição mútua. Então, apenas o facilitamos em tua língua, para que com ele alviçares os piedosos e admoestes um povo irredutível. Quantas gerações aniquilamos antes deles? Sentes a alguém delas? Ou lhes ouves algum murmúrio? A Sura de Taha. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Taha. Não fizemos descer sobre ti o Alcorão, para que sejas infeliz, mas como lembrança para quem receia Alá. É revelação descida de quem criou a terra e os altos céus. O misericordioso estabeleceu-se no trono. Dele é o que há nos céus e o que há na terra. E se alteias o dito, por certo, ele sabe o segredo e o mais recôndito ainda. Alá não existe Deus senão ele. Dele são os mais belos nomes. E chegou-te o relato de Moisés? Quando ele viu um fogo, então disse à sua família: permanecei aqui. Por certo, entrevejo um fogo. Talvez vos traga dele um tição, ou encontre, junto do fogo, alguma orientação. E quando chegou a ele, chamaram-no: ó Moisés, por certo, eu sou teu Senhor. Então tira tuas sandálias,
Por certo, estás no vale sagrado de Tuwal, e eu te escolhi. Então ouve o que te será revelado. Por certo, eu sou Alá. Não existe Deus senão eu. Então adora-me e cumpre a oração em lembrança de mim. Por certo, a hora está chegando. Estou prestes a fazê-la aparecer para que cada alma se recompense pelo que se esforça em fazer. Então, que aquele que nela não crê e segue seu capricho, não te deixe te afastares dela, pois arruinar-te-ias. E o que é isso em tua destra, ó Moisés? Lhe disse, é minha vara. Apoio-me sobre ela, e com ela faço derribar a folhagem para meu rebanho, e nela tenho outros usos. Alá disse, lança-a, ó Moisés. Então ele a lançou, e ei-la serpente a colear. Alá disse, toma e não temas. Torná-la-emos em seu estado anterior. E junta tua mão a teu flanco. Ela sairá alva, sem mal algum, como outro sinal, para que te façamos ver algo de nossos grandiosos sinais. Vai a Faraó. Por certo, ele cometeu transgressão. Moisés disse, Senhor meu, dilata-me o peito e facilita-me a missão. Desata-me um nó da língua, para que eles entendam meu dito, e faze para mim um vizir assistente de minha família. Arão, meu irmão, intensa com ele minha força, e associa-o à minha missão, para que te glorifiquemos a miúde, e para que a miúde nos lembremos de ti. Por certo, de nós, tu és onividente. Alá disse, com efeito, é-te concedido teu pedido, ó Moisés. E com efeito, já te fizemos mercê outra vez, quando inspiramos a tua mãe o que lhe foi inspirado. Deita-o na arca e deita esta onda, então que a onda o lance à margem. Um inimigo meu e inimigo seu o tomará. E lancei sobre ti amor de minha parte, e isso para que fosses criado diante de meus olhos. Quando por lá tua irmã andava e disse, indicar-vos-ei quem dele pode cuidar? E devolvemo-te a tua mãe, para que se lhe refrescassem de alegria os olhos, e que ela se não entristecesse. E mataste uma pessoa, e nós te salvamos da angústia e te provamos seriamente. Então, permaneceste anos entre os habitantes de Madiã. Em seguida, chegaste a um templo predestinado, ó Moisés, e escolhi-te para mim. Vai tu e teu irmão com meus sinais, e de nada descureis em lembrança de mim. E de ambos a Faraó, por certo, ele cometeu transgressão. Então, dizei-lhe dito afável, na esperança de ele meditar ou recear a Alá. Ambos disseram, Senhor nosso, por certo tememos que ele se apresse em prejudicar-nos, ou que cometa transgressão. Ele disse, não temais, por certo, sou convosco, ouço e vejo. Ide a ele e dizei, por certo somos ambos mensageiros de teu Senhor. Então, envia conosco os filhos de Israel e não os castigue. Com efeito, chegamos a ti com um sinal de teu Senhor, e que a paz seja sobre quem segue a orientação. Por certo, foi-nos revelado que o castigo será sobre quem desmente a mensagem e volta as costas. Faraó disse, então, quem é vosso Senhor, ó Moisés? Moisés disse, nosso Senhor é quem deu a cada coisa sua criação, em seguida guiou-a. Faraó disse, e que é das gerações anteriores? Moisés disse, sua ciência está junto de meu Senhor, em um livro. Meu Senhor não se descaminha e nada esquece. Ele é quem vos fez da terra leito, e nela abriu caminhos para vós, e fez descer do céu água. Então com ela fizemos brotar casais de várias plantas. Comei e apacentai vossos rebanhos. Por certo, há nisso sinais para os dotados de entendimento. Dela vos criamos, e a ela vos tornamos, e dela vos faremos sair outra vez. E com efeito, fizemo-lo ver todos os nossos sinais. Mas ele os desmentiu e os recusou. Ele disse, chegaste-nos para fazer-nos sair de nossa terra com tua magia, ó Moisés. Então, em verdade,
chegar-te-emos com magia igual, e marque entre nós e ti um tempo prometido, ao qual não faltaremos nem nós nem tu em lugar equidistante. Moisés disse: vosso tempo prometido será o dia do ornamento, e que os homens sejam reunidos em plena luz matinal. Então o faraó retirou-se e juntou sua insídia, em seguida voltou. Moisés disse-lhes: ai de vós, não forjeis mentiras acerca de Alá, pois ele vos exterminará com um castigo, e com efeito, mal-aventurado será quem as forjar. E deliberaram entre eles sua questão, e guardaram segredo da confidência. Disseram: por certo, estes são dois mágicos, que desejam fazer-vos sair de vossa terra com sua magia, e apoderar-se de vosso método exemplar. Então juntai vossa insídia. Em seguida, vinde enfileirados, e com efeito, bem-aventurado será hoje quem ficar por cima. Disseram: ó Moisés, lançarás tua vara, ou seremos os primeiros que lançaremos as nossas. Disse: mas lançai vós. Então eis suas cordas e suas varas, que por magia lhe pareciam colear. E em seu âmago Moisés teve medo. Dissemos: não temas, por certo tu és o superior. E lança o que há em tua destra, ela engolirá o que engenharam. E o que engenharam é apenas insídia de mágico. E o mágico não é bem-aventurado aonde quer que chegue. Então os mágicos caíram prosternados. Disseram: cremos no Senhor de Arão e Moisés. Faraó disse: credes nele antes de eu vô-lo permitir? Por certo, ele é vosso mestre, que vos ensinou a magia. Então, em verdade, cortar-vos-ei as mãos e as pernas de lados opostos, e crucificar-vos-ei nos troncos das tamareiras, e sabereis qual de nós é mais veemente no castigo e mais permanente em poder. Disseram: não te daremos preferência sobre as evidências que nos chegaram e sobre quem nos criou. Então, arbitra o que quiseres arbitrar. Tu arbitras apenas nesta vida terrena. Por certo, cremos em nosso Senhor, para que nos perdoe os erros e a magia a que nos compeliste. E Alá é melhor e mais permanente em poder. Por certo, quem chega a seu Senhor sendo criminoso, terá a jena em que não morrerá nem viverá. E os que lhe chegam sendo crentes, havendo feito de fato as boas obras, então esses terão os altos escalões, os jardins do Éden, abaixo dos quais correm rios. Nesses serão eternos. E essa é a recompensa de quem se purifica. Com efeito, inspiramos a Moisés: parte durante a noite com meus servos, e traça-lhes uma vereda seca no mar. Não temas ser alcançado, e nada receies. Faraó perseguiu-os com seu exército. Então encobriu-os o que da onda os encobriu. E Faraó descaminhou a seu povo, e não o guiou. Ó filhos de Israel, com efeito, salvamo-vos de vosso inimigo, e prometemo-vos encontro no lado direito do monte, e fizemos descer sobre vós o maná e as codornizes, e dissemos: comei das coisas benignas que vos damos por sustento, e não cometais transgressão, senão minha ira cairia sobre vós. E aquele sobre quem minha ira cai, se abismará de fato na jena. E por certo, sou perdoador de quem se volta arrependido e crê e faz o bem, em seguida se guia. Alá disse: e o que te fez apressar-te em vir adiante de teu povo, ó Moisés? Moisés disse: ei-los em minha pegada, e apressei-me em vir a ti, Senhor meu, para que isso te agrade. Alá disse: por certo, nós de fato provamos teu povo depois de ti, e As-Samiri descaminhou-os. Então Moisés retornou a seu povo irado, pesaroso. Disse: ó meu povo, vosso Senhor não vos prometeu bela promessa? Será que a aliança tornou-se longa para vós? Ou desejastes que caísse sobre vós ira de vosso Senhor, então faltastes à minha promessa? Disseram: não faltamos à tua promessa por vontade nossa,
mas fizeram-nos carregar fardos e ornamentos do povo. Então deitamo-los ao fogo, e assim também lançou-os a Samiri. Então ele lhes fez sair um bezerro, um corpo que dava mugidos, e disseram: Este é vosso Deus, e o Deus de Moisés. Então ele esqueceu a verdade. E não viram eles que ele lhes não respondia dito algum, nem possuía para eles prejuízo, nem benefício? E com efeito, antes Arão dissera-lhes: Ó meu povo, apenas sois provados por ele, e por certo, vosso Senhor é o misericordioso. Então segui-me e obedecei-me à ordem. Disseram: Não deixaremos de cultuá-lo até que Moisés retorne a nós. Moisés disse: Ó Arão, quando os viste se descaminharem, o que te impediu de que me seguires? Então desobedeceste a minha ordem? Arão disse: Ó filho de minha mãe, não me apanhes pela barba nem pela cabeça. Por certo, receei que dissesses: Causaste separação entre os filhos de Israel e não observaste meu dito. Moisés disse: Qual foi teu intuito, ó Samiri? Ele disse: Enxerguei o que eles não enxergaram. Então apanhei um punhado de pó das pegadas do mensageiro e deitei-o. E assim minha alma me aliciou a fazê-lo. Moisés disse: Então vai e por certo hás de dizer na vida: Não me toques, e por certo terás tempo prometido, ao qual não te farão faltar. E olha para teu Deus, a quem permaneceste cultuando. Na verdade, queimá-lo-emos, em seguida espalhá-lo-emos na onda totalmente. Vosso Deus é apenas Alá. É que não existe Deus senão Ele. Ele abrange todas as coisas em ciência. Assim narramo-te, Muhammad, algo dos informes do que de fato se antecipou, e com efeito, concedemo-te uma mensagem de nossa parte. Quem a ela dá de ombros, por certo, carregará no dia da ressurreição um fardo. Isto serão eternos, e que vil carga para eles no dia da ressurreição. Um dia, quando se soprar na trombeta, e reuniremos os criminosos nesse dia, azuis de medo. Murmurarão entre eles: Não permanecestes na vida terrena, senão 10 dias. Não sabemos perfeitamente o que dirão, quando o mais judicioso deles disser: Não permanecestes, senão 1 dia. E perguntaram-te pelas montanhas. Então dize: Meu Senhor, desintegrá-las-á inteiramente, e deixá-las-á como várzeas desnudadas, onde não verás tortuosidade nem altibaixos. Nesse dia, eles seguirão o convocador sem dele se desviarem, e as vozes humildar-se-ão ao misericordioso. Então não ouvirás senão cicios. Nesse dia, a intercessão não beneficiará senão a quem o misericordioso permitir, e aquele de quem ele se agradar em dito. Ele sabe o que está diante deles, e o que está de trás deles, e eles não o abarcam em ciência. E as faces avassalar-se-ão perante o vivente, aquele que subsiste por si mesmo, e com efeito, mal-aventurado é quem carrega a injustiça. Quem faz as boas obras, sendo crente, não temerá injustiça nem opressão. E assim fizemo-lo descer em Alcorão árabe, e nele patenteamos algo das combinações, para serem eles piedosos ou para lhes causar lembrança. Então, sublimado seja lá, o Rei, o verdadeiro, e não te apresses para a recitação do Alcorão antes que seja encerrada sua revelação a ti. E dize: Senhor meu, acrescenta-me ciência. E com efeito, recomendamos antes a Adão não comesse da árvore, mas ele o esqueceu e não encontramos nele firmeza. E quando dissemos aos anjos: Prosternai-vos diante de Adão, então prosternaram-se, exceto Iblis. Ele recusou fazê-lo. Dissemos: Ó Adão, por certo, este é um inimigo para ti e para tua mulher. Então que ele vos não faça sair do paraíso. Serias, pois, infeliz. Por certo, nele não hás de estar com fome nem com nudez. E nele
não hás de estar com sede, nem com calor do sol. Satã sussurrou-lhe perfídias. Disse, ó Adão, queres que te indique a árvore da eternidade e um reino que jamais perecerá? Então dela ambos comeram, e as partes pudendas mostraram-se-lhes, e começaram a aglutinar sobre elas folhas do paraíso. E Adão desobedeceu a seu Senhor e transviou-se. Ele disse, descei ambos dele, todos vós, como inimigos uns dos outros. E se em verdade vos chega de mim orientação, então quem segue minha orientação não se descaminhará, nem se infelicitará. E quem der de ombros a minha mensagem, por certo, ele terá uma vida atormentada, e ressuscitá-lo-emos cego no dia da ressurreição. Ele dirá, Senhor meu, por que me ressuscitaste cego, enquanto com efeito era vidente? Alá dirá, assim é, nossos sinais chegaram-te, e tu os esqueceste, e assim hoje és esquecido. E assim recompensamos a quem se entregou a excessos e não creu nos sinais do seu Senhor. E em verdade, o castigo da derradeira vida é mais veemente e mais permanente. Então, não lhes são notórias quantas gerações aniquilamos antes deles por cujas vivendas andam agora? Por certo, há nisso sinais para os dotados de entendimento. E não fora uma palavra antecipada de teu Senhor e um termo designado, haver-lhes ia sido imposto o castigo. Então, pacienta, Muhammad, quanto ao que dizem, e glorifica com louvor a teu Senhor antes do nascer do sol e antes de seu ocaso. E durante as horas da noite, glorifica-o então, e durante os extremos do dia, na esperança de agradar-te a recompensa disso. E não estendas teus olhos para aquilo que fizemos gozar alguns grupos entre eles. São floreios da vida terrena, para com eles o provarmos. E o sustento de teu Senhor é melhor e mais permanente. E ordena a tua família a oração, e pacienta quanto a esta. Não te pedimos sustento. Nós é que te damos sustento, e o final feliz é para a piedade. E eles dizem, que ele nos chegue com um sinal de seu Senhor. E já lhes não chegou a evidência do que havia nas primeiras páginas? E, se nós os houvéssemos aniquilado com um castigo, antes dele haveriam dito, Senhor nosso, que nos houvesses enviado um mensageiro. Então haveríamos seguido teus sinais antes que nos envilecêssemos e nos ignominiássemos. Dize, cada qual está aguardando o seu destino. Aguardai-o, pois. Então sabereis quem são os companheiros da senda perfeita e quem seguia. A Sura dos Profetas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Aproxima-se para os homens seu ajuste de contas, enquanto eles, em desatenção, estão dando de ombros. Não lhes chega nenhuma mensagem renovada de seu Senhor, sem que a ouçam enquanto se divertem, com os corações entretenidos. E os que são injustos guardam segredo da confidência. Este não é senão um mortal como vós. Então, achegai-vos à magia, enquanto a enxergais? Ele disse, meu Senhor sabe o dito no céu e na terra, e Ele é o oniovinte, o onisciente. Eles dizem, é um amontoado de sonhos. Ou antes, ele o forjou, aliás, é um poeta. Então que ele nos faça vir um sinal, igual ao com que foram enviados os profetas antepassados. Antes deles, nenhuma cidade dentre as que destruímos foi crente ao ver os sinais. Então, crerão eles? E não enviamos antes de ti senão homens aos quais fizemos revelações. Então, interrogai os sábios da mensagem, se não sabeis. E não fizemos deles corpos que não comessem alimentos e não foram eternos. Em seguida, cumprimos a promessa a eles, então salvamo-los, e a aqueles a quem quisemos, e aniquilamos os entregues a excessos. Com efeito, fizemos descer para vós um livro, em que há honra para vós. Então,
Não razoais? Quantas cidades destruímos que foram injustas, e fizemos surgir depois delas outros povos. Então, quando perceberam nosso suplício, ei-los fugindo delas, galopando. Foi-lhes dito: não galopeis e retornai à opulência em que vivíeis, e a vossas vivendas, para serdes interrogados. Disseram: ai de nós, por certo, fomos injustos. E não cessou de ser essa sua lamentação, até que os fizemos como que ceifados, extintos. E não criamos o céu e a terra, e o que há entre ambos por diversão. Se houvéssemos desejado tomar um entretenimento, havê-lo-íamos tomado de nossa parte, se houvéssemos querido fazê-lo. Mas arrojamos a verdade contra a falsidade. Então esmaga e ei-la nula. E ai de vós pelo que alegais. E dele é quem está nos céus e na terra. E os que estão junto dele não se ensoberbecem diante de sua adoração, nem esmorecem. Glorificam-no noite e dia. Não se entibiam jamais. Será que tomaram eles deuses da terra, os quais ressuscitam mortos? Houvessem ambos outros deuses que Alá, haveriam sido ambos corrompidos. Então, glorificado seja lá, o Senhor do trono, acima do que alegam. Ele não é interrogado acerca do que faz, enquanto eles serão interrogados. Ou tomaram além dele deuses. Dize Muhammad: trazei vossa provança. Esta é a mensagem de quem é comigo e a mensagem de quem foi antes de mim. Mas a maioria deles não sabe a verdade, então a ela estão dando de ombros. E não enviamos antes de ti mensageiro algum, sem que lhe revelássemos que não existe Deus senão eu. Então adorai-me. E dizem: o misericordioso tomou para si um filho, glorificado seja ele. Mas eles são seus servos honrados. Não o antecipam no dito e atuam por sua ordem. Ele sabe o que está diante deles e o que está detrás deles, e eles não intercedem senão por quem lhe agrada, e no receio dele estão amedrontados. E há quem dentre eles diz: por certo, sou Deus em vez dele, e a esse recompensaremos com a jena, assim recompensamos os injustos. E os que renegam a fé, não viram que os céus e a terra eram um todo compacto, e nós desagregamo-los e fizemos da água toda coisa viva? Então não creem? E fizemos na terra assentes montanhas, para que ela se não abalasse com eles, e nela fizemos amplos desfiladeiros por caminhos para se guiarem. E fizemos do céu um teto custodiado, e eles, a seus sinais, estão dando de ombros. E ele é quem criou a noite e o dia e o sol e a lua, cada qual voga em uma órbita. E nunca fizemos a eternidade para mortal algum antes de ti. Então se morres, serão eles eternos? Cada alma experimentará a morte, e pôr-vos-emos à prova, com o mal e com o bem, à guisa de tentação, e a nós sereis retornados. E quando os que renegam a fé te veem, não te tomam senão por objeto de zombaria e dizem: é este quem difama vossos deuses? E eles da mensagem do misericordioso são renegadores. O ser humano foi criado de precipitação. Far-vos-ei ver meus sinais. Então não me apresseis. E dizem: quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Se os que renegam a fé soubessem da hora em que não poderão deter o fogo das próprias faces, nem das próprias costas, e em que não serão socorridos, não se haveriam apressado. Mas lhes chegará ela inopinadamente, e deixá-los atônitos. Então não poderão repulsá-la, nem se lhes concederá dilação. E com efeito zombaram de mensageiros antes de ti. Então envolveu aos que escarneceram deles aquilo de que zombavam. Dize: quem vos resguarda na noite e no dia do castigo do misericordioso? Mas eles estão dando de ombros à mensagem de seu Senhor. Ou têm eles deuses que os defendam além de nós?
Mas estes não podem socorrer-se a si mesmos, nem serão acompanhados por nós. Ao contrário, fizemos gozar a esses e a seus pais, até que se lhes prolongou a idade. Então eles não veem que chegamos à terra, diminuindo-a em seus extremos? Serão eles, pois, os vencedores? Dize, admoesto-vos apenas com a revelação, e os surdos não ouvem a convocação quando admoestados. E se um sopro do castigo de teu Senhor os toca, em verdade dizem, ai de nós, por certo, fomos injustos. E nós poremos as balanças equitativas para o dia da ressurreição. Então, nenhuma alma sofrerá nada de injustiça. E se houver ação de peso de um grão de mostarda, fala-emos vir a balança, e bastamos nós por ajustador de contas. E com efeito, concederamos a Moisés e a Arão o critério e luminosidade e mensagem para os piedosos. Os que receiam a seu Senhor, ainda que invisível, e da hora eles estão amedrontados. E este é uma mensagem bendita que fizemos descer. Então, ser-lhe-eis negadores? E com efeito, concederamos antes a Abraão sua retidão, e éramos dele onisciente. Quando disse a seu pai e a seu povo, que são estes ídolos que estáis cultuando? Disseram, encontramos nossos pais adorando-os. Ele disse, com efeito, vós e vossos pais tendes estado em evidente descaminho. Disseram, chegaste-nos com a verdade, ou és dos que se divertem? Disse, não o sou, mas vosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra, que os criou, e sou das testemunhas disso. E por Alá, insidiarei vossos ídolos, depois de vos retirardes, voltando-lhes as costas. Então, fê-los em pedaços, exceto o maior deles, para ele retornarem. Disseram, quem fez isto a nossos deuses? Por certo, ele é dos injustos. Alguns disseram, ouvimos um jovem difamando-os. Chama-se Abraão. Disseram, então fazei-o vir diante dos olhos dos homens, na esperança de o testemunharem. Disseram, foste tu que fizeste isto a nossos deuses, ó Abraão? Disse, mas o maior deles, este aqui, o fez. Então interrogai-os, se é que falam. Então caíram em si e disseram uns aos outros, por certo, sois vós os injustos. Em seguida viraram a cabeça e disseram, com efeito, sabes que esses não falam. Abraão disse, então adorais em vez de Alá, o que em nada vos beneficia nem vos prejudica? Ufa a vós e ao que adorais em vez de Alá. Então, não razoais? Disseram, queimai-o e socorrei vossos deuses, se quereis fazer algo por eles. Dissemos, ó fogo, sê frescor e paz sobre Abraão. E desejaram armar-lhe insídias. Então, fizemo-los os mais perdedores. E salvamo-lo e a Lote, levando-os à terra que abençoamos para os mundos. E dadivamo-lo com Isaque e Jacó por acréscimo, e a todos fizemo-los íntegros. E fizemo-los próceres que guiaram os homens por nossa ordem. E inspiramo-lhes a prática das boas causas e o cumprimento da oração e a concessão de Az-Azaca. E foram nossos adoradores. E a Lot concedemo-lhe sabedoria e ciência, e salvamo-lo da cidade que praticava as torpezas. Por certo, eles eram um povo atreito ao mal, perverso. E fizemo-lo entrar em nossa misericórdia. Por certo, ele era dos íntegros. E Noé, quando antes nos chamou, então atendemo-lo e salvamo-lo e a sua família da formidável angústia. E socorremo-lo contra o povo que desmentira nossos sinais. Por certo, era um povo atreito ao mal. Então afogamo-los a todos. E Davi e Salomão, quando julgaram acerca do campo lavrado, quando nele se dispersara à noite o rebanho de um povo, e fomos testemunha de seu julgamento. Então fizemos Salomão compreendê-lo, e a cada qual concedemos sabedoria e ciência, e submetemos com Davi as montanhas e os pássaros para nos glorificarem, e fomos nós
feitor disso. E ensinamo-lhe o ofício de fazer couraças para vós, a fim de escudar-vos contra a vossa violência. Então, estáis agradecidos? E submetemos a Salomão o tempestuoso vento que corria, por sua ordem, à terra que abençoamos. E nós, de todas as coisas, somos onisciente. E dentre os demônios, submetemo-lhe os que para ele mergulhavam no mar, e lhe faziam, além disso, outros afazeres, e fomos custódio deles. E Jó, quando chamou a seu Senhor, o mal tocou-me, e tu és o mais misericordiador dos misericordiadores. Então, atendemo-lo e removemo-lhe o que tinha de mal, e concedemo-lhe em restituição sua família, e com ela outra igual, por misericórdia de nossa parte, e por lembrança para os adoradores. E Ismael, e Idris, e Zalquifl, todos eram dos perseverantes, e fizemo-los entrar em nossa misericórdia. Por certo, eles eram dos íntegros. E Zanum, quando se foi irado, e pensou que não iríamos impor restrição contra ele, então clamou nas trevas: não existe Deus senão tu, glorificado sejas. Por certo, fui dos injustos. Então atendemo-lo e salvamo-lo da angústia, e assim salvamos os crentes. E Zacarias, quando chamou a seu Senhor: Senhor meu, não me deixes só, e tu és o melhor dos herdeiros. Então atendemo-lo e dadivamo-lo com Yahiá, João, e tornamos fecunda sua mulher. Por certo, eles se apressavam para as boas coisas, e nos invocavam com rogo e veneração, e foram humildes conosco. E aquela que escudou sua virgindade, então sopramos nela algo de nosso espírito, e fizemo-la e a seu filho um sinal para os mundos. Por certo, esta é vossa religião, uma religião única, e eu sou o vosso Senhor. Então, adorai-me. E contudo os homens cortaram entre eles seus laços religiosos, mas todos a nós estarão retornando. E quem faz as boas obras enquanto crente, não haverá negação de seu esforço. E por certo, estamo-lhe escrevendo as ações. E não é permissível a uma cidade que aniquilamos que não retorne, até serem abertas as portas de Ajuj e Majuj, e eles sairão assodados de cada colina. E a verdadeira promessa aproxima-se. Então, eis estarrecidas as vistas dos que renegaram a fé. Dirão: ai de nós! Com efeito, estávamos em desatenção a isso. Aliás, fomos injustos. Por certo, vós e o que adorais, além de Alá, sereis o combustível da jena. Nela ingressareis. Se estes fossem deuses, nela não ingressariam, e todos nela serão eternos. Nela darão suspiros, e nela nada ouvirão. Por certo, aqueles aos quais foi antecipada, por nós, a mais bela recompensa, esses serão dela afastados. Não ouvirão seu assobio, e serão eternos no que suas almas apeteceram. O grande terror não os entristecerá, e os anjos recebê-los-ão, dizendo: este é o vosso dia, que vos foi prometido. Um dia dobraremos o céu como se dobra o rolo dos livros. Como iniciamos a primeira criação, repeti-la-emos. É promessa que nos impende. Por certo, seremos feitor disso. E com efeito escrevemos nos salmos, após a mensagem, que a terra herdá-la-ão meus servos íntegros. Por certo, há neste uma comunicação para um povo adorador de Alá, e não te enviamos senão como misericórdia para os mundos. Dize Muhammad: revela-se-me que apenas vosso Deus é Deus único. Então, sois muslimes? E se eles voltam as costas, dize: adverti-vos a todos vós igualmente, e não me inteiro de estar próximo ou distante o que vos é prometido. Por certo, ele sabe o que se diz em voz alta e sabe o que ocultais. E não me inteiro de ser isso, talvez provação para vós e gozo até certo tempo. Ele disse: Senhor meu, julga-nos com a verdade, e nosso Senhor é o misericordioso,
aquele de quem se implora ajuda contra o que alegais. A Sura da Peregrinação. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ó humanos, temei a vosso Senhor. Por certo, o tremor da hora será coisa formidável. Um dia, quando virdes, toda nutriz distrair-se-á de quem estiver amamentando, e toda mulher grávida deporá sua carga. E tu verás os homens ébrios, enquanto não ébrios, mas o castigo de Alá será veemente. E dentre os humanos há quem discuta acerca de Alá, sem ciência alguma, e siga todo o demônio rebelde. É-lhe prescrito que a quem o seguir, ele o descaminhará e o guiará ao castigo do fogo ardente. Ó homens, se estáis em dúvida acerca da ressurreição, por certo, nós vos criamos de pó, em seguida de gota seminal, depois de uma aderência, em seguida de embrião configurado e não configurado, para tornar evidente para vós nosso poder. E fazemos permanecer nas matrizes o que queremos até um termo designado. Em seguida, fazemos-vos sair crianças, para depois atingirdes vossa força plena. E há dentre vós quem morra, e há dentre vós quem seja levado à mais provecta idade, para nada mais saber após haver tido ciência. E tu vês a terra árida. Então, quando fazemos descer sobre ela água, move-se, cresce e germina toda espécie de esplêndidos casais de plantas. Isso porque Alá é a verdade, e porque Ele dá vida aos mortos, e porque Ele sobre todas as coisas é onipotente. E porque a hora está prestes a chegar indubitavelmente, e porque Alá ressuscita quem está nos sepulcros. E dentre os homens há quem discuta acerca de Alá, sem ciência alguma, nem orientação, nem livro luminoso, virando os flancos para descaminhar os demais do caminho de Alá. Há para ele ignomínia na vida terrena, e fá-lo-emos experimentar no dia da ressurreição o castigo da queima. Dir-se-lhe-á: isso pelo que tuas mãos anteciparam, e porque Alá não é injusto para com servos. E dentre os homens há quem adore Alá vacilante. Então, se o alcança um bem, tranquiliza-se, e se o alcança uma aprovação, desvia sua face para voltar-se à renegação da fé. Perde a vida terrena e a derradeira vida. Essa é a evidente perdição. Ele invoca além de Alá o que não o prejudica e o que não o beneficia. Esse é o profundo descaminho. Invoca aquilo cujo prejuízo está mais próximo que seu benefício. Que execrável protetor e que execrável convivente. Por certo, Alá, aos que creem e fazem as boas obras, fará entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. Por certo, Alá faz o que deseja. Quem pensa que Alá o não socorrerá na vida terrena e na derradeira vida, que estenda uma soga até o teto, em seguida se enfoque, então que olhe. Será que sua insídia fará desaparecer o que lhe suscita rancor? E assim fizemo-lo descer como sinais evidentes, e por certo, Alá guia a quem deseja. Por certo, os que creem e os que praticam o judaísmo, e os sabeus e os cristãos e os magos, e os que idolatram, por certo, Alá decidirá entre eles no dia da ressurreição. Por certo, Alá de todas as coisas é testemunha. Não viste que adiante de Alá se prosterna quem está nos céus e quem está na terra, e o sol e a lua, e as estrelas e as montanhas, e as árvores e os seres animais, e muitos humanos? E sobre muitos destes cumpre-se o castigo, e aquele a quem Alá avilta não terá quem o honre. Por certo, Alá faz o que quer. Estes são dois adversários que disputam acerca de seu Senhor. Então, aos que renegam a fé, cortar-se-lhes-ão trajes de fogo. Sobre suas cabeças entornar-se-á água ebuliente. Com ela derreter-se-á o que há em seus ventres e também as peles. E para eles haverá recurvados fustes de ferro. Cada vez que desejarem sair dele por angústia, fá-los-ão voltar a ele, e dir-se-lhes-á:
experimentai o castigo da queima. Por certo, Alá, aos que creem e fazem boas obras, fará entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Neles serão enfeitados com braceletes de ouro e com pérolas, e neles suas vestimentas serão de seda, e serão guiados ao dito bondoso, e serão guiados à senda do louvável. Por certo, os que renegam a fé e obstruem o caminho de Alá e da mesquita sagrada, que estabelecemos para todos os homens, seja o residente nela, seja o nômade, experimentarão doloroso castigo. E a quem deseja com injustiça fazer profanação nela, fá-lo-emos também experimentar de doloroso castigo. E quando indicamos a Abrão o lugar da casa e ordenamo-lhe: nada associes a mim e purifica minha casa, para os que a circundam e para os que nela oram de pé, e para os que se curvam e para os que se prosternam. E noticia aos homens a peregrinação. Eles te virão a pé ou montados em todo magro camelo, vindo de cada desfiladeiro distante. Para presenciar certos benefícios seus e para mencionar em dias determinados o nome de Alá sobre o animal dos rebanhos que ele lhes deu por sustento. Então deles comei e alimentai o desventurado, o pobre. Em seguida, que se asseiem e que sejam fiéis a seus votos e que circundem a casa antiga. Essa é a determinação. E quem magnifica os preceitos invioláveis de Alá, isto lhe é melhor junto de seu Senhor. E são-vos lícitos os rebanhos como alimento, exceto o que é recitado para vós. Então, evitai a abominação dos ídolos e evitai o dito falso, sendo monoteístas sinceros para com Alá, nada lhe associando. E quem associa algo a Alá é como se caísse do céu, então os pássaros o arrebatassem, ou o vento o abismasse em lugar bem profundo. Essa é a nossa determinação. E quem magnifica os ritos de Alá, por certo, isto é prova da piedade dos corações. Neles há para vós benefícios até um termo designado. Em seguida, seu local de imolação será a casa antiga. E para cada comunidade fizemos rito de sacrifício, para mencionarem o nome de Alá sobre os animais de rebanhos que ele lhes deu por sustento. E vosso Deus é Deus único. Então, islamizai-vos para ele. E alviçara Muhammad a bem-aventurança aos crentes humildes, aqueles cujos corações se atemorizam quando Alá é mencionado, e aos que têm paciência com o que os alcança, e aos cumpridores da oração, e que despendem do que lhe damos por sustento. E os camelos fizemo-los para vós entre os ritos de Alá, neles há bem para vós. Então mencionai o nome de Alá sobre eles, enquanto perfilados para serem imolados. E quando abatidos e caem sobre os flancos, comei deles e alimentai o pobre e o mendigo. Assim, submetemo-los a vós para serdes agradecidos. Nem sua carne, nem seu sangue alcançam a Alá, mas o alcança a vossa piedade. Assim ele vô-los submeteu para que magnifiqueis a Alá, porque ele vos guiou. E alviçar a bem-aventurança aos benfeitores. Por certo, Alá defende os que creem. Por certo, Alá não ama a nenhum traidor ingrato. É permitido o combate aos que são combatidos, porque sofreram injustiça. E por certo, Alá sobre seu socorro é onipotente. Esses são os que sem razão foram expulsos de seus lares, apenas porque disseram: nosso Senhor é Alá. E se Alá não detivesse os homens uns pelos outros, estariam demolidos eremitérios e igrejas e sinagogas e mesquitas, em que o nome de Alá é a miúde mencionado. E em verdade, Alá socorre a quem o socorre. Por certo, Alá é forte, todo-poderoso. Esses são os que, se os empossamos na terra, cumprem a oração e concedem a zaká, e ordenam o conveniente e coíbem o conveniente e coíbem o reprovável. E de Alá
é o fim de todas as determinações. E se te desmentem, Muhammad, com efeito, antes deles, o povo de Noé e o de Ad e o de Tamud já desmentiram a seus mensageiros. E o povo de Abraão e o povo de Ló, e os habitantes de Madian, e também Moisés foi desmentido. Então concedi prazo aos renegadores da fé. Em seguida, apanhei-os. Como foi, pois, minha reprovação? E quantas cidades aniquilamos enquanto injustas? Então ei-las deitadas abaixo, sobre seus tetos, e que de poços inutilizados e palácios elevados, abandonados. Então não caminharam eles na terra, para que tivessem corações com que razoassem ou ouvidos com que ouvissem? Pois, por certo, não são as vistas que se enceguecem, mas se enceguecem os corações que estão nos peitos. E pedem-te que apresses o castigo, e Alá não faltará a sua promessa. E por certo, um dia junto de teu Senhor é como 1000 anos dos que contais. E a quantas cidades concedi prazo enquanto injustas? Em seguida, apanhei-as, e a mim será o destino. Dize, Muhammad, ó homens, sou-vos apenas evidente admoestador. Então os que creem e fazem as boas obras terão perdão e generoso sustento. E os que se esforçam em negar nossos sinais, intentando escapar de nosso castigo, esses serão os companheiros do fogo. E não enviamos antes de ti mensageiro algum nem profeta, sem que, quando recitava uma mensagem, Satã lançasse falsidade em sua recitação. Então Alá anula o que Satã lança. Em seguida, Alá mantém concisos seus versículos e Alá é onisciente, sábio. Para fazer do que Satã lança uma provação àqueles em cujos corações há enfermidade, e àqueles cujos corações estão endurecidos, e por certo, os injustos estão em profunda discórdia. Para que aqueles aos quais fora concedida a ciência saibam que ele é a verdade de teu Senhor, então nele creiam, e seus corações se humildem a ele. E por certo, Alá guia os que creem a uma senda reta. E os que renegam a fé não cessarão de estar em dúvida a respeito dele, até que lhes chegue a hora, inopinadamente, ou lhes chegue o castigo de um dia estéril. A soberania nesse dia será de Alá. Ele julgará entre eles. Então, os que creem e fazem as boas obras estarão nos jardins da delícia. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses terão aviltante castigo. E aos que emigram no caminho de Alá, em seguida são assassinados ou morrem, certamente Alá dar-lhes-á belo sustento, e por certo Alá é o melhor dos sustentadores. Certamente, fá-los a entrar em um lugar de que se agradarão, e por certo Alá é onisciente, clemente. Essa é a determinação. E a quem pune de igual modo com que foi punido, em seguida é cometida transgressão contra ele, Alá com certeza o socorrerá. Por certo, Alá é indulgente, perdoador. Isso porque Alá insere a noite no dia, e insere o dia na noite, e porque Alá é oniovinte, onividente. Isso porque Alá é a verdade, e porque o que invocam além dele é a falsidade, e porque Alá é o Altíssimo, o Grande. Não viste que Alá faz descer do céu água, então a terra torna-se verdejante? Por certo, Alá é sutil, conhecedor. Dele é o que há nos céus e o que há na terra. E por certo, Alá é o bastante a si mesmo, o louvável. Não viste que Alá vos submete o que há na terra e o que o barco corre no mar, por sua ordem, e que ele sustém o céu para não cair sobre a terra, exceto com sua permissão? Por certo, Alá, para com os homens, é compassivo, misericordiador. E ele é quem vos deu a vida. Em seguida, ele vos faz morrer. Depois, ele vos dará a vida. Por certo, o ser humano é ingrato. Para cada comunidade fizemos ritos, e eles observam. Então, que eles não disputem contigo acerca da ordem,
e invoca teu Senhor, por certo, estás em direção reta. E se eles discutem contigo, dize: Alá é bem sabedor do que fazeis. Alá julgará entre vós no dia da ressurreição por aquilo de que discrepáveis. Não sabias que Alá sabe o que há no céu e na terra? Por certo, isso está em um livro. Por certo, isso é fácil para Alá. E eles adoram além de Alá aquilo de que ele não faz descer comprovação alguma e aquilo de que eles não têm ciência, e não há para os injustos socorredor algum. E quando são recitados para eles nossos evidentes versículos, tu reconheces a reprovação na face dos que renegam a fé. Quase atacam os que recitam para eles nossos versículos. Dize Muhammad: então, informar-vos-ei de algo pior que isso? É o fogo. Alá prometeu aos que renegam a fé, e que execrável destino. Ó homens, é-vos proposto um exemplo, então ouvi-o. Por certo, os que invocais além de Alá não criarão uma mosca sequer, ainda que para isso se juntem. E se a mosca lhes tirar algo, não poderão recuperá-lo. O procurador e o procurado são fracos. Eles não estimam a Alá como se deve estimar a ele. Por certo, Alá é forte, todo-poderoso. Alá escolhe mensageiros entre os anjos e os homens. Por certo, Alá é oniovinte, onividente. Ele sabe o que está diante deles e o que está de trás deles. E a Alá são retornadas as determinações. Ó vós que credes, curvai-vos e prosternai-vos e adorai a vosso Senhor, e fazei o bem na esperança de serdes bem-aventurados. E lutai por Alá como se deve lutar por Ele. Ele vos elegeu, e não vos fez constrangimento algum na religião. A crença de vosso pai Abraão. Ele vos nomeou moslimes, antes e agora neste, para que o mensageiro seja testemunha de vós, e vós sejais testemunhas da humanidade. Então cumpri a oração, e concedeis as zaká, e agarrai-vos a Alá. Ele é vosso protetor. Então, que excelente protetor, e que excelente socorredor. A Sura dos Crentes. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Com efeito, bem-aventurados os crentes, que são humildes em suas orações, e que dão de ombros à frivolidade, e que concedem as zaká, e que são custódios de seu sexo, exceto com suas mulheres ou com as escravas que possuem. Então, por certo, não serão censurados. E quem busca algo além disso, esses são os transgressores, e que respeitam fielmente seus depósitos a eles confiados e honram seus pactos, e que custodiam suas orações. Esses são os herdeiros, que herdarão Al-Firdaus. Nele serão eternos. E com efeito criamos o ser humano da quintessência de barro. Em seguida, fizemo-lo gota seminal em lugar estável, seguro. Depois criamos da gota seminal uma aderência, e criamos da aderência embrião, e criamos do embrião ossos, e revestimos os ossos de carne. Em seguida, fizemo-lo surgir em criatura outra, então bendito seja lá o melhor dos criadores. Em seguida, por certo, depois disso, sereis mortos. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, sereis ressuscitados. Com efeito, criamos acima de vós 7 céus, e não estamos desatentos à criação. E fizemos descer do céu água na justa medida, e fizemo-la remanescer na terra, e por certo somos poderoso para fazê-la desaparecer. Então com ela produzimos para vós jardins de tamareiras e videiras. Neles há para vós abundantes frutas e delas comeis. E uma árvore que brota do monte Sinai, ela produz azeite e tempero para quem come. E por certo há nos rebanhos lição para vós. Damo-vos de beber do que há em seus ventres, e neles há abundantes benefícios para vós, e deles comeis. E sobre eles e sobre os barcos sois carregados. E com efeito enviamos Noé a seu povo,
e disse: Ó meu povo, adorai a Alá, não tendes outro Deus que não seja Ele, então não temeis a Alá? Então os dignatários de seu povo que renegaram a fé disseram: Este não é senão um ser humano como vós. Ele deseja ter preferência sobre vós, e se Alá quisesse, haveria feito descer anjos por mensageiros. Não ouvimos falar disso entre nossos pais antepassados? Ele não é senão um homem, nele há loucura. Então aguardai com paciência até certo tempo. Ele disse: Senhor meu, socorre-me porque me desmentem. Então inspiramo-lhe. Fabrica o barco diante de nossos olhos e com nossa inspiração. E quando nossa ordem chegar e as fontes da terra jorrarem, faze entrar nele de cada espécie um casal, e tua família, exceto aquele dentre eles contra quem o dito a sentença se antecipou, e não me fales mais dos que são injustos, por certo, eles serão afogados. E quando te instalares no barco, tu e os que estão contigo dize: Louvor a Alá, que nos salvou do povo injusto. E dize: Senhor meu, faze-me desembarcar de um desembarque bendito, e tu és o melhor em fazer desembarque. Por certo, há nisso sinais, e por certo, estávamos-los provando. Em seguida criamos depois deles outra geração. Então enviamo-lhes um mensageiro vindo deles que disse: Adorai a Alá, não tendes outro Deus que não seja Ele. Então, não temeis a Alá? E os dignatários de seu povo, que renegaram a fé e desmentiram o encontro da derradeira vida, e aos quais opulentáramos na vida terrena, disseram: Este não é senão um ser humano como vós. Ele come do que comeis e bebe do que bebeis. E em verdade, se obedeceis a um homem como vós, por certo sereis, nesse caso, perdedores. Ele vos promete que, quando morrerdes e fordes pó e ossos, vos farão sair dos sepulcros? Longe, bem longe, está o que vos é prometido. Não há senão nossa vida terrena. Morremos e vivemos e não seremos ressuscitados. Ele não é senão um homem que forja mentiras acerca de Alá e não estamos crendo nele. Ele disse: Senhor meu, socorre-me porque me desmentem. Alá disse: dentro em pouco estarão arrependidos. E o grito apanhou-os com a justiça e fizemo-los escória. Então, que se suma para sempre o povo injusto. Em seguida criamos depois deles outras gerações. Nenhuma comunidade antecipa seu termo, nem o atrasa. Em seguida enviamos consecutivamente nossos mensageiros. Cada vez que o mensageiro chegava à sua comunidade, eles o desmentiam, e fizemo-la seguir umas após outras no aniquilamento, e fizemos delas temas de conversa. Então, que se suma para sempre um povo que não crê. Em seguida enviamos Moisés e seu irmão Arão com nossos sinais e evidente comprovação a Faraó e seus dignatários. Então ensoberbeceram-se e foram um povo altivo. E disseram: creremos em 2 homens iguais a nós, enquanto seu povo nos está escravo? E desmentiram-nos. Então foram dos aniquilados. E com efeito concedemos a Moisés o livro para que eles se guiassem. E fizemos do filho de Maria e de sua mãe um sinal, e abrigamo-los em um outeiro de solo estável e com água corrente. Ó mensageiros, comei das coisas benignas e fazei o bem. Por certo, do que fazeis, sou onisciente. E por certo, esta é vossa religião, uma religião única, e sou vosso Senhor. Então, temei-me. Mas os homens entre eles cortaram em pedaços os laços que os uniam. Cada partido está jubiloso com o que tem. Então deixa-os Muhammad mergulhados em sua confusão até certo tempo. Supõem eles que, com o que nós lhe outorgamos em riquezas e filhos, estamos-lhes apressando as boas coisas? Não, mas eles não percebem. Por certo, os que pelo receio de seu Senhor estão amedrontados, e os que nos sinais de seu Senhor creem, e os que nada associam a seu Senhor.
E os que concedem o que concedem, enquanto seus corações estão atemorizados, porque terão de retornar a seu Senhor. Esses se apressam para as boas coisas, e destas são precursores. E não impomos a nenhuma alma, senão o que é de sua capacidade. E junto de nós há um livro que fala a verdade, e eles não sofrerão injustiça. Mas seus corações estão mergulhados em confusão a respeito deste, e eles têm obras nefandas, além disso, que estão praticando. Até que quando apanharmos seus homens opulentos com castigo, ei-los que rogarão, dir-se-lhe-á: não rogueis hoje, por certo, não sereis por nós socorridos. Com efeito, recitavam-se para vós meus versículos. Então recuáveis, virando os calcanhares, ensoberbecendo-os e conversando à noite, vós o difamáveis. E não ponderam eles o dito? Ou lhes chegou o que não chegara a seus pais antepassados? Ou eles não reconhecem seu mensageiro e o estão negando? Ou dizem, a loucura nele? Não, mas ele lhe chegou com a verdade, e a maioria deles odeia a verdade. E se a verdade seguisse suas paixões, os céus e a terra, e quem neles existe, haver-se-iam corrompido. Ao contrário, chegamo-lhes com sua mensagem, e estão dando de ombros a sua mensagem. Ou lhes pedes um tributo, mas o tributo de teu Senhor é melhor, e ele é o melhor dos sustentadores. E por certo tu os convocas a uma senda reta. E por certo os que não creem na derradeira vida estão desviados desta senda. E se tivéssemos misericórdia para com eles e removêssemos o que há de mal com eles, persistiriam em sua transgressão, caminhando às cegas. E com efeito apanhamo-los com o castigo, mas não se sujeitaram a seu Senhor e não se humildam, até que quando abrirmos sobre eles uma porta de veemente castigo, ei-los mudos de desespero. E ele é quem vos criou o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco agradeceis. E ele é quem vos multiplicou na terra, e a ele sereis reunidos. E ele é quem dá a vida e dá a morte, e dele é a alternância da noite e do dia. Então, não razoais? Mas dizem o mesmo que os antepassados disseram. Dizem, quando morrermos e formos pó e ossos, seremos ressuscitados? Com efeito foi-nos prometido isso a nós e antes a nossos pais. Isso não são senão fábulas dos antepassados. Dize Muhammad, de quem é a terra e quem nela existe, se sabeis? Dirão, de Alá. Dize, então não meditais? Dize, quem é o Senhor? Dize, então não meditais? Dize, quem é o Senhor dos 7 céus e o Senhor do magnífico trono? Dirão, Alá. Dize, então não temeis a Alá? Dize, quem tem em suas mãos o reino de todas as coisas, e quem a todos protege não precisa ser protegido, se sabeis. Dirão, Alá. Dize, então como vos deixais enfeitiçar? Mas chegamo-lhes com a verdade, e por certo são mentirosos. Alá não tomou para si filho algum, e não há com ele Deus algum. Nesse caso, cada Deus haver-se-ia ido com o que criara, e alguns deles se haveriam sublimado em arrogância sobre outros. Glorificado seja lá acima do que alegam. Ele é o sabedor do invisível e do visível. Então, sublimado seja ele acima do que idolatram. Dize Muhammad, Senhor meu, se me fazes ver o que lhes é prometido. Senhor meu, então, não me faças estar entre o povo injusto. E por certo somos poderoso para fazer-te ver o que lhes prometemos. Revida ao mal com o que é melhor. Nós somos bem sabedor do que alegam. E dize, Senhor meu, refugio-me em ti contra as incitações dos demônios. Refugio-me em ti, Senhor meu, para que eles não me sejam presentes. E os renegadores da fé permanecerão descrentes, até que quando a morte chegar a um deles dirá, Senhor meu, fazei-me voltar à terra, na esperança de eu fazer o bem, no que tange ao que negligenciei. Em absoluto, não o farei,
Por certo, será uma palavra vã que estará dizendo, e adiante deles haverá uma barreira até um dia em que eles ressuscitarão. E quando se soprar na trombeta, não haverá parentesco entre eles nesse dia, nem se interrogarão. Então aqueles cujos pesos em boas obras forem pesados, esses serão os bem-aventurados. E aqueles cujos pesos forem leves, esses se perderão a si mesmos, serão eternos na jena. O fogo queimar-lhes-á as faces e nele ficarão tenebrosos. Dir-se-lhes-á: meus versículos não se recitavam para vós, e vós os desmentíeis? Dirão: Senhor nosso, nossa infelicidade dominou-nos e fomos um povo descaminhado. Senhor nosso, faze-nos sair dele, e se reincidirmos, seremos injustos. Ele dirá: sede nele repelidos, e não me faleis mais. Por certo, houve um grupo de meus servos que dizia: Senhor nosso, cremos, então perdoa-nos e tem misericórdia de nós, e tu és o melhor dos misericordiadores. E vós tomaste-los por objeto de escárnio, até que vos fizeram esquecer minha mensagem, e deles vos rieis. Por certo, recompensei-os hoje, porque pacientaram com serem eles os triunfadores. Ele dirá: quantos anos vós permanecestes na terra? Dirão: permanecemos um dia ou parte de um dia. Então, pergunta aos enumeradores. Ele dirá: não permanecestes, senão por pouco tempo, se soubesseis. E supusestes que vos criamos em vão, e que não seríeis retornados a nós? Então, sublimado seja lá o Rei, o verdadeiro. Não existe Deus senão Ele. Ele é o Senhor do nobre trono. E quem invoca com Alá outro Deus, do qual não tem provança alguma, seu ajuste de contas será apenas junto de seu Senhor. Por certo, os renegadores da fé não serão bem-aventurados. E dize: Senhor meu, perdoa e tem misericórdia, e tu és o melhor dos misericordiadores. Suratu An-Nur, a Sura da Luz. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Esta é uma sura. Fizemo-la descer e preceituamo-la, e nela fizemos descer evidentes versículos para meditardes. À adúltera e ao adúltero, açoitai a cada um deles com 100 açoites, e que não vos tome compaixão alguma por eles no cumprimento do juízo de Alá, se credes em Alá e no derradeiro dia, e que um grupo de crentes testemunhe o castigo de ambos. O adúltero não esposará senão uma adúltera ou uma idólatra, e a adúltera não esposará senão um adúltero ou um idólatra. E isso é proibido aos crentes. E aos que acusam de adultério as castas mulheres, em seguida não fazem vir 4 testemunhas. Açoitai-os com 80 açoites, e jamais lhe aceiteis testemunho algum, e esses são os perversos. Exceto os que, depois disso, se voltam arrependidos e se emendam. Então, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E aos que acusam de adultério suas mulheres, e não há para eles testemunha senão eles mesmos, então o testemunho de um deles, jurando por Alá 4 vezes, que é dos verídicos. E na 5ª vez que a maldição de Alá seja sobre ele, se é dos mentirosos, afastá-lo-á do castigo. E afastá-la-á do castigo, o testemunhar ela 4 vezes, jurando por Alá. Por certo, ele é dos mentirosos. E na 5ª vez que a ira de Alá seja sobre ela, se ele é dos verídicos. E não fora o favor de Alá para convosco, e sua misericórdia, e que Alá é remissório, sábio, haveria prestado castigo para vós nesta vida. Por certo, os que chegaram com a calúnia são um grupo coeso de vós. Não suponhais que ela vos seja um mal, mas vos é um bem. Para cada um deles haverá o que cometeu de pecado,
e aquele que dentre eles se empenhou em ampliá-la terá formidável castigo. Que tão logo a ouvistes, os crentes e as crentes houvessem pensado bem deles como de si mesmos, e houvessem dito: esta é uma evidente infâmia. Que houvessem chegado com 4 testemunhas disso, então se não chegaram com as testemunhas, esses são perante Alá os mentirosos. E não fora o favor de Alá para convosco e sua misericórdia na vida terrena e na derradeira vida, haver-vos-ia tocado com formidável castigo por aquilo que vos empenhastes em propalar. Quando difundistes com as línguas e dissestes com as bocas aquilo que não tinhais ciência e supunhais simples, enquanto perante Alá era formidável. E que tão logo a ouvistes, houvesseis dito: não nos é admissível falarmos disso. Glorificado sejas, isto é formidável infâmia. Alá exorta-vos a jamais reincidirdes em algo igual a isso, se sois crentes. E Alá torna evidentes para vós os versículos, e Alá é onisciente, sábio. Por certo, os que amam que a obscenidade se dissemine entre os que creem, terão doloroso castigo na vida terrena e na derradeira vida. E Alá sabe, e vós não sabeis. E não for o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, e que Alá é compassivo, misericordiador, haveria pressado castigo para vós. Ó vós que credes, não sigais os passos de Satã, e quem segue os passos de Satã, por certo, ele ordena a obscenidade e o reprovável. E não fora o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, ele jamais dignificaria a nenhum de vós, mas Alá dignifica a quem quer, e Alá é oniovinte, onisciente. E que os dotados dentre vós, do favor e da prosperidade, não prestem juramento de nada conceder aos parentes e aos necessitados e aos emigrantes no caminho de Alá, e que eles os indultem e os tolerem. Não amaríeis que Alá vos perdoasse? E Alá é perdoador, misericordiador. Por certo, os que acusam de adultério as mulheres castas, inocentes, crentes, são amaldiçoados na vida terrena e na derradeira vida, e para eles haverá formidável castigo. Um dia em que suas línguas e suas mãos e seus pés testemunharem contra eles pelo que faziam. Nesse dia, Alá compensá-los-á com sua verdadeira retribuição, e saberão que Alá é a evidente verdade. As malignas mulheres para os malignos homens, e os malignos homens para as malignas mulheres, e as benignas mulheres para os benignos homens, e os benignos homens para as benignas mulheres. Esses estão inocentes do que dizem aqueles. Haverá para eles perdão e generoso sustento. Ó vós que credes, não entreis em casas outras que as vossas, até que peçais permissão e cumprimenteis seus habitantes. Isso vos é melhor, e Alá assim determinou para meditardes. E se ninguém encontrais nelas, não entreis nelas, até que vô-lo seja permitido. E se vos é dito, retornai, retornai, e isso vos é mais digno, e Alá do que fazeis é onisciente. Não há culpa sobre vós em entrardes em casas não residenciais, em que há proveito para vós, e Alá sabe o que mostrais e o que ocultais. Dize aos crentes, Muhammad, que baixem suas vistas e custodiem seu sexo. Isso lhes é mais digno, por certo Alá é conhecedor do que fazem. E dize às crentes que baixem suas vistas e custodiem seu sexo e não mostrem seus ornamentos, exceto o que deles aparece, e que estenda os seus sendais sobre seus decotes. E não mostrem seus ornamentos senão a seus maridos, ou a seus pais, ou aos pais de seus maridos, ou a seus filhos, ou aos filhos de seus maridos, ou a seus irmãos, ou aos filhos de seus irmãos, ou aos filhos de suas irmãs, ou às suas mulheres,
ou aos escravos que elas possuem, ou aos domésticos dentre os homens privados de desejo carnal, ou às crianças que não descobriram ainda as partes pudendas das mulheres, e que elas não batam com os pés no chão, para que se conheça o que escondem de seus ornamentos, e voltai-vos todos arrependidos para lá, ó crentes, na esperança de serdes bem-aventurados. E casai os solteiros dentre vós, e os íntegros dentre vossos servos e vossas servas. Se são pobres, Alá enriquecê-los-á de seu favor, e Alá é munificente, onisciente. E o que os que não encontram meios para o casamento se abstenham de adultério, até que Alá os enriqueça de seu favor. E há aqueles de vossos escravos que buscam a alforria, mediante pagamento de uma soma. Então, ajudai-os, se reconheceis neles algum bem, e concedei-lhes das riquezas de Alá, que Ele vos concedeu, e não deveis compelir vossas escravas à prostituição, se elas desejam a castidade, para buscardes os efêmeros bens da vida terrena. E quem as compele, por certo Alá, após sua compulsão, é perdoador, misericordiador. E com efeito fizemos descer para vós evidentes versículos, e um exemplo dos que passaram antes de vós, e uma exortação para os piedosos. Alá é a luz dos céus e da terra. O exemplo de sua luz é como o de um nicho em que há uma lâmpada. A lâmpada está em um cristal. O cristal é como se fora astro brilhante. É aceso pelo óleo de uma bendita árvore olívia, nem de leste nem de oeste. Seu óleo quase se ilumina, ainda que o não toque fogo algum. É luz sobre luz. Alá guia sua luz a quem quer, e Alá propõe para os homens os exemplos. E Alá de todas as coisas é onisciente. Em casas que Alá permitiu fossem erguidas, e em que fosse celebrado o seu nome, nelas glorificam-no ao amanhecer e ao entardecer. Homens a quem não entretém nem comércio, nem venda da lembrança de Alá, e do cumprimento da oração, e da concessão de Az-Zaká. Eles temem um dia em que os corações e as vistas serão transtornados, para que Alá os recompense com algo melhor que aquilo que fizeram, e lhes acrescente algo de seu favor. E Alá dá sustento sem conta a quem quer. E os que renegam a fé, suas obras são como miragem em uma planície, a qual o sedento supõe água, até que quando chega a ela, nada encontra. E encontra Alá junto dela, então ele compensá-lo-á com ajuste de contas, e Alá é destro no ajuste de contas. Ou são como trevas em um mar profundo, encobrem-no ondas por cima das quais há outras ondas, por cima destas há nuvens, trevas, umas por cima das outras. Quando alguém faz sair sua mão, quase não a vê, e aquele a quem Alá não faz luz, jamais terá luz. Não viste que a Alá glorifica quem está nos céus e na terra, e os pássaros enquanto pairam no ar? Cada um com efeito sabe sua oração e sua glorificação, e Alá do que fazem é onisciente. E de Alá é a soberania dos céus e da terra, e Alá será o destino. Não viste que Alá impulsa as nuvens, em seguida junta-as, depois falas um aglomerado? Então tu vês a chuva sair de dentro delas, e do céu de montanhas nele formadas de nuvens. Ele faz descer granizo, e com este alcança a quem quer, e o desvia de quem quer. O fulgor de seu relâmpago quase se vai com as vistas. Alá faz alternar o dia e a noite. Por certo há nisso lição para os dotados de visão. E Alá criou todo ser animal de água. Então, dentre eles há quem ande sobre o ventre, e dentre eles há quem ande sobre 2 pés, e dentre eles há quem ande sobre 4. Alá cria o que quer. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. Com efeito, fizemos descer evidentes versículos, e Alá guia quem quer a uma senda reta. E eles dizem, cremos em Alá e no mensageiro, e obedecemos. Em seguida, depois disso, um grupo deles volta as costas, e esses não são os crentes. E quando convocados a Alá
e a seu mensageiro, para que este julgue entre eles, eis um grupo deles que lhe dá de ombros. E se tivessem o direito, chegariam a ele resignados. Há enfermidade em seus corações, ou eles duvidam? Ou temem que Alá e seu mensageiro sejam iníquos com eles? Não, mas estes são os injustos. O dito dos crentes quando convocados a Alá e a seu mensageiro, para que este julgue entre eles, é apenas dizerem: ouvimos e obedecemos. E esses são os bem-aventurados. E quem obedece a Alá e a seu mensageiro, e receia Alá e a ele teme, esses são os triunfadores. E eles juram por Alá com todos os seus mais solenes juramentos, que se tu os ordenares a combater, sairão a combate. Dize: não jureis, vossa obediência é conhecida. Por certo, Alá do que fazeis é conhecedor. Dize: obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro. E se voltais as costas, impende a ele apenas o que de que foi encarregado, e impende a vós o de que fostes encarregados. E se lhe obedeceis, guiar-vos-eis. E não impende ao mensageiro, senão a evidente transmissão da mensagem. Alá promete aos que dentre vós creem e fazem as boas obras, que os fará suceder na terra, como fez suceder aos que foram antes deles, e que lhes fortalecerá a religião, de que se agrada no tocante a eles, e que lhes trocará segurança após seu medo. Eles me adorarão, nada me associarão. E quem renega a fé depois disso, esses são os perversos. E cumpri a oração e concedei a zaká, a ajuda caridosa, e obedecei ao mensageiro, na esperança de obterdes misericórdia. Não suponhas que os que renegam a fé sejam capazes de escapar do castigo de Alá na terra. E sua morada será o fogo, e em verdade, que execrável destino. Ó vós que credes, que vos peçam permissão por 3 vezes vossos escravos, e aqueles dentre vós que ainda não chegaram à puberdade, para estar em vossa presença, antes da oração da aurora, e quando puserdes de lado vossos trajes ao meio-dia, e depois da última oração da noite. São 3 tempos de vossa intimidade. Não há culpa sobre vós nem sobre eles, depois destes tempos, em circular sem permissão, uns de vós com os outros. Assim Alá torna evidentes para vós os versículos, e Alá é onisciente, sábio. E quando as crianças dentre vós atingirem a puberdade, que peçam permissão para estar em vossa presença, como pediram permissão os que foram antes delas. Assim Alá torna evidentes para vós seus versículos, e Alá é onisciente, sábio. E as mulheres que atingirem a menopausa e que não mais esperam casamento, não há culpa sobre elas em porem de lado algo de seus trajes, sem se exibirem com ornamentos, e absterem-se disso é-lhes melhor, e Alá é oniovinte, onisciente. Não há falta sobre o cego, e não há falta sobre o coxo, e não há falta sobre o enfermo, nem sobre vós mesmos, em comerdes em vossas casas, ou nas casas de vossos pais, ou nas casas de vossas mães, ou nas casas de vossos irmãos, ou nas casas de vossas irmãs, ou nas casas de vossos tios paternos, ou nas casas de vossas tias paternas, ou nas casas de vossos tios maternos, ou nas casas de vossas tias maternas, ou em casas cujas chaves possuis, ou nas de vossos amigos. Não há culpa sobre vós em comerdes, reunidos ou separados. E quando entrardes em casas, cumprimentai-vos mutuamente com saudação vinda de Alá, bendita e cordial. Assim Alá torna evidentes para vós os versículos para razoardes. Os autênticos crentes são apenas os que creem em Alá e em seu mensageiro. E quando estão com ele em assunto de interesse comum, não se vão até que lhe peçam permissão. Por certo, os que te pedem permissão, esses são os que creem em Alá e em seu mensageiro. Então, quando te pedirem permissão para algum de seus assuntos, dá permissão a quem deles quiseres, e implora a Alá perdão para eles.
Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Não façais entre vós a convocação do mensageiro como a convocação de um de vós para outros, e não vos retireis de sua companhia sem sua permissão. Com efeito, Alá sabe dos que dentre vós se retiram sorrateiramente. Então que os que discrepam de sua ordem se precatem de que não os alcance provocação ou não os alcance doloroso castigo. Ora, por certo de Alá é o que há nos céus e na terra. Com efeito, ele sabe aquilo em que vos fundamentais. E um dia, quando a ele forem retornados, então informá-los-á do que fizeram. E Alá de todas as coisas é onisciente.